A tensão volta a crescer no Sudão do Sul. Novos confrontos entre forças do presidente Salva Kiir e aliados do vice-presidente detidos já provocaram mortes e deslocações em massa. A ONU pede calma para evitar o risco de uma nova guerra civil. Desde terça-feira, o estado onde se localiza a capital Juba está dividido entre as forças do governo e milícias pró-Machar. No comunicado, a missão das Nações Unidas no país expressou profunda preocupação com a escalada de violência, especialmente nos condados de Morobo e Iei. A situação continua volátil, afirmou o comissário do Morombo, Charles Data Bullen, que estima que mais de 7.000 pessoas tenham sido forçadas a fugir da cidade próxima das fronteiras com Uganda e a República Democrática do Congo. Charles Likambo, pai de 5 filhos, partilhou a dor da sua família, dizendo que desde que foram deslocados na terça-feira não receberam ajuda alimentar. Acrescenta ainda que os seus filhos choram por causa da fome. A ONU apela à cessão imediata das hostilidades e o regresso ao diálogo. A situação no Sudão do Sul continua frágil num país que ainda está a recuperar de uma guerra civil que matou mais de 400.000 pessoas e deixou milhões de deslocados entre 2013 e 2018. Agora, nas relações diplomáticas, o presidente chinês Xi Jinping afirmou ao presidente queniano William Ruto que a política de amizade e boa-fé da China com a África permanecerá inalterada, independentemente das mudanças internacionais. Numa altura de incerteza global devido à guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Xi disse a Ruto que a intenção original da China e de África de partilharem a sua riqueza não vai mudar, de acordo com um comunicado difundido pela imprensa estatal chinesa. Pequim está disposta a trabalhar com outros países para defender as regras do comércio internacional e proteger a equidade e a justiça internacionais, disse Xi Jinping, advertindo que ninguém ganha numa guerra comercial. A China não causa problemas, mas também não tem medo delas, afirmou o líder chinês, acrescentando que o enorme mercado da China está sempre aberto aos produtos de alta qualidade do Quênia. Xi encorajou mais empresas quenianas a investir e a fazer negócios no país asiático. O presidente queniano da visita à China afirmou que a guerra comercial mina as regras e a ordem internacionais existentes e garantiu que o seu país valoriza o papel da China como estabilizador na atual situação turbulenta e como protetor dos direitos e interesses legítimos dos países do Sul Global, termo que se refere às nações em desenvolvimento. Ruto afirmou ainda que a China e o Quênia têm uma visão comum de cooperação, aderem a uma abordagem centrada nas pessoas e são parceiros estratégicos em todos os momentos, segundo a imprensa chinesa. Seguimos com os direitos humanos para dizer que a Amnistia Internacional lançou um apelo urgente pela libertação imediata de quase 900 presos políticos na Venezuela. O apelo, divulgado no modelo de uma carta na internet pela Amnistia Internacional esta semana, exige ao presidente Nicolás Maduro o respeito pela integridade física e psicológica dos detidos, bem como o acesso a advogados, familiares e a condições dignas de reclusão. A maioria dos detidos são acusados de crimes como terrorismo e incitamento ao ódio, muitos apenas por expressarem opiniões políticas divergentes. Segundo o documento, quase 900 pessoas estão detidas arbitrariamente por motivos políticos na Venezuela, com base em dados da ONG venezuelana Foro Penal. Entre os nomes citados pela Amnistia Internacional estão figuras conhecidas da oposição como Pedro Guanipa, Freddy Superlano e Roland Carreño, alguns deles vítimas de desaparecimento forçado, segundo familiares e organizações de direitos humanos, incluindo civis, militares e até
adolescentes. O desaparecimento forçado, a tortura e outros maus-tratos são absolutamente proibidos pelo direito internacional. As vítimas têm direito à verdade, à justiça e à reparação, reforça a Amnistia Internacional. Para o efeito, as investigações realizadas por tribunais independentes no estrangeiro revestem-se de enorme importância, explica a Amnistia Internacional. A organização lembra ainda que desde julho do ano passado, mais de 2.000 detenções arbitrárias foram registradas no país, somando-se a longa lista de violações dos direitos humanos denunciadas ao longo da última década. A comunidade internacional continua a acompanhar com preocupação a situação. E falando do conflito no Oriente Médio, um relatório divulgado pelo Exército de Israel revela a atuação dos militares que defenderam uma comunidade durante a invasão terrorista de 7 de outubro de 2023. As imagens divulgadas pelo Exército de Israel mostram o momento em que os terroristas lançaram um míssil antitanque contra os militares. Logo depois, os extremistas foram atacados pela Força Aérea Israelense. A ação aconteceu no norte da faixa de Gaza, onde os combates se intensificaram desde março. O Exército de Israel também desenvolve um trabalho de inteligência. São reunidos documentos e informações sobre o ataque terrorista que resultou em 1.200 mortes e 251 pessoas levadas. Um relatório divulgado hoje destaca a reação heróica de soldados e seguranças no kibbutz Nir Yitzhak, que fica no deserto de Negev, no sul de Israel. O documento revela que a comunidade, onde viviam até 700 pessoas, foi invadida às 6h29 da manhã. 85 terroristas armados chegaram atirando. 6 reservistas que moravam no kibbutz foram mortos, mas a ação da equipe de segurança evitou a morte de mais civis. O Programa Alimentar Mundial anunciou que esgotou todos os seus estoques na faixa de Gaza, onde Israel bloqueia a entrada de ajuda humanitária e mantém os bombardeamentos no enclave palestiniano. O PAM, uma das principais organizações internacionais que fornecem alimentos ao território, indicou em comunicado que entregou os seus últimos estoques de alimentos às cozinhas que servem refeições quentes na faixa de Gaza. Espera-se que estas cozinhas fiquem sem comida nos próximos dias, alertou a agência da ONU. Israel bloqueou o acesso da ajuda humanitária ao território antes de quebrar uma trégua de 2 meses, alegando que pretende pressionar o grupo islamita palestiniano Hamas a libertar os reféns ainda mantidos na faixa de Gaza. Nos seus mais recentes ataques, as forças israelenses mataram 12 pessoas, incluindo uma mulher grávida e os seus 3 filhos, revelou a Defesa Civil palestiniana. Quebrando uma trégua de 2 meses na guerra que começou há mais de 16 meses, o exército israelense retomou a sua ofensiva na faixa de Gaza em 18 de março com o objetivo declarado de forçar o Hamas a libertar os reféns que conserva na sua posse. Tensão também na Ásia. Índia e Paquistão trocaram tiros na linha de controle em Caxemira. No meio de tensões crescentes entre a Índia e o Paquistão, após um ataque mortal contra terroristas em Pahalgam, um funcionário de Caxemira, administrada pelo Paquistão, disse que os dois lados trocaram tiros durante a noite ao longo da linha de controle que separa os dois países. Os disparos não visaram áreas residenciais e não há registros de vítimas no incidente. Num desenvolvimento significativo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão anunciou a anulação de todos os vistos concedidos a cidadãos indianos e deu a esses cidadãos no seu território 48 horas para partirem. As autoridades paquistanesas classificaram igualmente os adidos militares como pessoas indesejáveis e deram-lhes o mesmo prazo para abandonarem o país. Esta tensão em matéria de segurança surge dias depois de um ataque armado na região de Pahalgam, no sul de Caxemira, que matou 26 turistas. Nos dias seguintes,
a região foi palco de 2 outros confrontos. O ministro dos Negócios Estrangeiros indiano informou os embaixadores de vários países sobre o desenvolvimento relacionado com o atentado de Pahalgam durante uma reunião no Bloco Sul. Os embaixadores incluíram representantes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, Catar, Japão, China, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Alemanha e França. Paralelamente, o governo indiano convocou uma reunião de todos os partidos nesta quinta-feira no complexo do Parlamento, presidida pelo ministro da Defesa, onde o ministro do Interior, Amit Shah, informou os líderes dos partidos da oposição sobre a situação no terreno e os recentes desenvolvimentos. Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado. As discussões centram-se nas avaliações e informações de segurança, bem como nas medidas diplomáticas adotadas pelo governo em resposta ao ataque. E agora sobre a defesa internacional, Mark Rutte apela aos aliados para que dediquem mais fundos e energia política à NATO. O secretário-geral da NATO esteve em Washington para reuniões com altos funcionários dos Estados Unidos da América 2 meses antes de presidir uma cerimônia entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os seus homólogos da NATO nos Países Baixos. Mark Rutte exortou os 32 países membros a consagrarem mais fundos, equipamento e energia política à maior aliança militar do mundo, à medida que os Estados Unidos se afastam do seu papel de liderança em matéria de segurança na Europa. A NATO tem estado em desordem desde fevereiro, quando o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos avisou que as prioridades de segurança da América estão no outro lado e que a Europa teria de cuidar da sua própria segurança e da segurança da Ucrânia. O relatório de Rutte foi publicado no site da NATO sem qualquer publicidade óbvia. Em anos anteriores, os secretários-gerais promoveram os seus relatórios anuais com conferências de imprensa e comunicados de imprensa. A NATO não respondeu quando questionada sobre o motivo da mudança de abordagem. Espera-se que os líderes estabeleçam novas diretrizes para as despesas com a defesa. Mudando de assunto, em Moçambique, 2 cidadãos de nacionalidade congolesa foram impedidos de viajar para a Europa com passaportes falsos. Olá. Em Moçambique, o Serviço Nacional de Migração abortou a viagem de 2 cidadãos de nacionalidade congolesa no Aeroporto Internacional de Maputo com destino à Europa por porte de passaportes falsos. Sendo congoleses, o homem de 52 anos de idade e a jovem de 25 anos portam estes passaportes, originalmente moçambicanos, mas as informações contidas são falsas. Por exemplo, a jovem de 25 anos, no seu passaporte, a idade revela ter 30 anos. Ambos reconhecem que os passaportes são falsos e que pagaram 5.000 meticais para terem acesso aos documentos de viagem. Esta ação abortada pelo Serviço Nacional de Migração resulta da implantação de aparelhos de inteligência artificial no Aeroporto Internacional de Maputo. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Centenas de milhares de pessoas e dezenas de líderes mundiais reuniram-se hoje em Roma para prestar a última homenagem ao Papa Francisco, falecido esta semana. O sepultamento aconteceu na Basílica de Santa Maria Maior. O caixão do Papa Francisco percorreu esta manhã as ruas de Roma, aplaudido por milhares de fiéis e curiosos que se juntaram para dar o último adeus ao Papa. A cerimônia fúnebre decorreu na Praça de São Pedro, ao ar livre, com a presença de mais de 100 delegações internacionais, encerrando assim oficialmente o período de velório público que durou 3 dias. Desde o início da morte, Roma tem sido o centro de atenção mundial. Pessoas de
de todos os cantos reuniram-se para prestar homenagem a Jorge Mário Bergoglio, que faleceu aos 88 anos. Entre os presentes, destacaram-se as figuras como Donald Trump, Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, colocados na primeira fila após mudanças inesperadas no protocolo do Vaticano. O sepultamento decorreu de forma privada, com a presença apenas de convidados próximos e elementos do protocolo oficial. Com o fim das cerimônias, tem agora início o período de 9 dias de luto oficial, marcando o encerramento de uma era e o início da preparação para o futuro. Num gesto final que rompe com mais de um século de tradição, o Papa Francisco foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, atendendo a um pedido pessoal. O último Papa a ter descanso final fora da Basílica de São Pedro havia sido Leão XIII em 1903.